todos os anos, assim que saem os dados que a gente usa para analisar a quantidade de pastagem que tem por estado, a gente atualiza um relatório permanente que a gente manda para os clientes aqui da Atenagro. Geralmente são os dados aí ou do LAPIG ou do INPE em relação ao desmatamento, lá do PRODES, os dados do IBGE, da Pesquisa Agrícola Municipal, Agropecuária Municipal, que fala do avanço aí da agricultura. Então, todas essas bases são consideradas para a gente trabalhar essas informações e nós mandamos o relatório. E aí um dos nossos clientes questionou, né, por que a gente sempre reforça uma crítica a alguns dados históricos que são publicados lá pelo projeto do MAP Biomas, que é hoje uma das fontes aí mais citadas em relação a pastagens no Brasil, né? E a gente sempre reforça essa explicação. O que acontece? Primeiro, todas as críticas que a gente faz, que a gente coloca nos relatórios ou que a gente coloca em algum artigo, elas foram enviadas antecipadamente a todos os coordenadores do projeto. Já discutimos várias vezes, inclusive com o pessoal do LAPIG ou com o pessoal do MAP Biomas, explicando por que a gente acaba não usando e a gente tem que defender, né, por que não usa esses dados. Enfim, a gente tem aí algumas inconsistências, né? E no nosso entendimento, na nossa compreensão aqui na Atenagro, onde está a grande falha quando a gente fala de dados históricos de pastagem? O projeto coordenado lá no LAPIG e depois usados no MAP Biomas não foi ainda suficiente para encontrar toda a área de pastagem que havia lá na década de 80 e na década de 90. Então, a questão não está na comparação entre um dado levantado por satélite e outro dado censitário, como defendem aí o pessoal do MAP Biomas. A questão está, portanto, na comunicação, né? O que a gente acredita que deveria ser comunicado. No nosso projeto, adotamos determinada metodologia e não encontramos a totalidade de pasto que o censo daquele período dizia ter. Então, vou dar um resumo para vocês. Lá em 1985, se não me engano, a área censitária de pastagem, agora me foge a cabeça, estava em torno de 179, 178 milhões de hectares de pastagem em 1985. A hora que a gente pega os dados divulgados pelo MAP Biomas, coleção 10, a última, né, disponível, chega lá em 92 milhões de hectares de pastagem. Então, uma área muito menor, uma diferença muito grande. Se a gente considerar que a área de pastagem era realmente a do MAP Biomas e trouxer todos os dados de pecuária até hoje, a gente estaria lidando com uma queda na lotação em unidades animais por hectare, né? 450 quilos de peso vivo, cada unidade animal. A gente estaria lidando com uma queda nesse período de 40% na lotação em unidades animais por hectare, entre 1985 e 2024, o último dado disponível. Enfim, isso não aconteceu, né? Isso afronta todos os dados, todo o conhecimento acumulado sobre pecuária no Brasil. Então, qual é a nossa crítica? É essa, né? Uma questão de comunicação. Os dados divulgados, trabalhados aí por muitos pesquisadores, não estão considerando toda a área que estava disponível. E aí nós temos toda uma dificuldade para trabalhar essas informações, e esse é outro questionamento que a gente sempre se fez aqui internamente, e raramente a gente expôs isso, nem para eles que coordenam os projetos, nem para clientes, mas no nosso entendimento, o que seria interessante? Esquece a série histórica, trabalha com os mapas desde que começaram a fazer os trabalhos que você consegue hoje com as ferramentas atuais, monitorar a área de pastagem que tem, e não seria um projeto tão caro de conduzir. Porque qual é a grande dificuldade? Imagina a qualidade de imagens disponíveis para 1985, 1990, 1995. Qual é o esforço para encontrar essa área de pastagem? E outra coisa, o que é pastagem? Vou dar um exemplo que eu estava conversando essa semana com o Gustavo Spadotti, lá chefe da Embrapa Territorial, né, o Dr. Gustavo Spadotti. Quando eu era criança, né, tinha lá uns 12 anos, em 85, né, tinha 12 anos, em 1985,
Existia um pasto na propriedade do meu avô, lá na fazenda do meu avô, que chamava pasto tiririca. E ele era cheio de árvores, ele era um matagal, só que tinha capim no meio, né? Mas a gente andava a cavalo, tinha perigo de bater a cabeça em alguma caixa de marimbondo, de abelha, né? Então era uma situação precária. Imagina quantos desses tem no Brasil. E imagina que nós vamos identificar isso como uma área de pastagens, né? Ou quais situações que estavam. Tem também as pastagens nativas. E quais são as pastagens nativas? Enfim, é uma dificuldade muito grande para trabalhar essas informações. E aí, claro, um erro de estatística desse, além de gerar uma projeção totalmente equivocada, por exemplo, de dizer que nós estamos avançando sobre a área de floresta no Brasil, e essa infelizmente é uma grande desinformação em relação à pecuária brasileira. A gente sabe por várias formas, por vários métodos, que a pecuária ela não é causa do desmatamento, ela é consequência do desmatamento em áreas que ocorrem de forma ilegal, mas um dado desse que tira, né, que subestima grande parte da área das pastagens lá atrás, vai acabar mostrando uma realidade errada. E, evidentemente, vai também nos levar a fazer projeções equivocadas. Tanto é que circulou várias informações recentemente dizendo que o mercado subestimou o ganho de produtividade da pecuária nos últimos anos. Ora, vai subestimar mesmo. Se muita gente estiver trabalhando com os dados equivocados da curva de evolução de pastagem, nós vamos errar, né? Então, a importância de reforçar essa crítica que a gente sempre apresenta para os nossos clientes é essa. Nós precisamos trabalhar com dados corretos, com dados coerentes com a realidade. E aí sim, a gente sempre tem uma expectativa, né? E eu confio plenamente no trabalho lá do INPE, da Embrapa Territorial, né? A gente acredita que essas estatísticas devam ser sempre trabalhadas ou coordenadas por instituições do Estado, não por grupos que representem nem consultorias, que é o meu caso, e nem ONGs, né? Que é o caso aí do consórcio que forma lá o MAP Biomas. A gente tem que gerar esses dados a partir de instituições oficiais ou instituições que a gente tenha transparência na metodologia, nos dados, na explicação e tudo mais. Então, a expectativa é que a gente tenha no futuro um projeto desse coordenado aí pelo INPE, pela Embrapa Territorial e por outros órgãos que estejam alinhados dentro de instituições para trabalhar, né, com essas informações, alinhados que eu digo tecnologicamente aí para trabalhar com essas informações de forma mais transparente e quando encontrar um dado incoerente com uma base censitária, isso no mínimo precisa ser explícito no relatório, precisa ficar claro que aquele dado confronta outro pré-existente para que não crie nenhuma confusão, como infelizmente tem sido criado aí na área de pastagens. Então essa basicamente é a natureza da crítica que a gente faz, sempre de forma respeitosa e sempre enviando a eles também tudo que a gente apresenta aos nossos clientes. Claro, a eles a gente sempre envia o que nós estamos questionando, perguntando, querendo entender, né? E para os nossos clientes a gente analisa e apresenta aí sugestões que a gente entende ser melhor para acompanhar a pecuária, certo? Isso é uma dúvida que mandaram aqui para a gente dentro do nosso público de clientes e a gente achou interessante torná-la pública. Forte abraço a todos.